Ele é um dos cineastas mais ambiciosos, mais visionários e mais bem-sucedidos da história do cinema. Com toda certeza, esse diretor mudou praticamente a forma de se fazer filmes e também não somente a forma como se é feito, visto e, acima de tudo, sentido as produções cinematográficas. Um diretor que tem no seu currículo os maiores sucessos do cinema mundial. Esse diretor, com toda certeza, merece essa nossa singela homenagem. No nosso quadro, um diretor chamado James Cameron, depois da vinheta. Olá, amantes da sétima arte cinéfilos de plantão, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo muito certo. Edson Santos de volta novamente com mais um vídeo aqui no nosso canal e desta feita, como nós falamos na introdução do nosso vídeo, o nosso quadro Um Diretor Chamado James Cameron. Nós dividimos, como sempre, né? Não sei se vocês estão gostando dessa forma, tá meio didático ou não, vocês deixam aqui no comentário, a gente sempre está colocando tópicos, onde a gente vai destrinchando algumas coisas, colocando algumas fotos, alguns vídeos. Se estiverem gostando, dá aí o feedback para saber se a gente continua com esse formato. Combinado? Vocês aqui é que mandam. Então, justamente, a gente vai começar com o primeiro tópico, que é esse aqui. O aprendiz autodidata do cinema. James Francis Cameron nasceu em 16 de agosto de 1954 na pequena cidade de Kapuskasing, que fica no Canadá. Filho de um engenheiro elétrico e de uma artista, Cameron cresceu cercado por duas forças que definiriam sua carreira: a lógica da ciência e a imaginação da arte. Ainda jovem, mudou-se com a família para os Estados Unidos, onde desenvolveu uma paixão profunda por ficção científica, especialmente após assistir a 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. A partir dali, Cameron decidiu que queria contar histórias grandiosas, histórias que misturassem tecnologia, emoção e espetáculo. Curiosamente, James Cameron não teve uma formação tradicional em cinema. Ele estudou física por um curto período, foi caminhoneiro, trabalhou em efeitos especiais e aprendeu cinema na prática, observando, errando e criando. Essa formação autodidata explica muito do seu estilo. Cameron entende o cinema de dentro para fora, tanto artisticamente quanto tecnicamente. Esse é um dos grandes segredos dessa genialidade que é James Cameron. Ele tem na sua vivência a prática, assim como Steven Spielberg, né? Só que Spielberg também, de certo modo, mergulhou em busca de um aprendizado. Cameron não, sempre foi individualista no sentido de buscar resolver as questões do seu ponto de vista. Tem pessoas que têm essa intelectualidade de serem autodidatas até em coisas que fazem das mais diversas maneiras. James Cameron se destaca exatamente por isso. Vamos para o próximo tópico: os primeiros filmes e seu primeiro sucesso. Seus primeiros trabalhos como diretor vieram no início dos anos 80. Em 1982, ele dirigiu Piranha 2, Assassinas Voadoras. O filme não foi um sucesso e Cameron teve pouco controle criativo, mas a experiência serviu como aprendizado e como combustível para provar que ele podia fazer muito mais. O verdadeiro ponto de virada aconteceu em 1984 com O Exterminador do Futuro. Com baixo orçamento, uma ideia simples e poderosa e uma direção extremamente eficiente, Cameron criou um clássico absoluto da ficção científica. O filme apresentou ao mundo Arnold Schwarzenegger como um ícone do cinema de ação e consolidou Cameron como um diretor com visão própria, capaz de unir ação, suspense e reflexão sobre o futuro da humanidade. A partir daí, sua carreira entrou em rota de colisão com o sucesso. Vieram grandes filmes como Aliens, o Resgate, de 1986, que transformou Ellen Ripley, vivida por Sigourney Weaver, uma das grandes e maiores heroínas do cinema. O Segredo do Abismo, de 1989, onde Cameron já demonstrava sua obsessão pelo fundo do mar. E O Exterminador do Futuro 2, o Julgamento Final, de 1991, que revolucionou os efeitos visuais digitais e redefiniu o cinema de ação dos anos 90.
tá aí, né? A gente percebe o James Cameron começou dirigindo mal o filme Piranhas, Assassinas Voadoras. Piranhas, agora vejam bem, a mente criativa do cara. Já eram piranhas que passavam por uma metamorfose, passavam por uma espécie, sofriam uma mutação genética e saíam do mar voando para atacar justamente as pessoas que estavam à beira-mar. Apesar, se a gente for pensar direitinho, é uma ideia de gênio, né? De certa forma, meio maluca, mas enfim. Mas foi justamente através dessa forma, vamos dizer assim, equivocada em dirigir essa pérola, que hoje é considerada até um culto quando se sabe quem é James Cameron, que ele conseguiu o seu tão procurado sucesso, e aí, depois disso, ele vem dirigir O Exterminador do Futuro para o nosso deleite, sem sombra de dúvida. Consolidação e grandes astros. James Cameron sempre foi conhecido por trabalhar com grandes astros, mas também por exigir o máximo deles. Além de Schwarzenegger e Sigourney Weaver, passaram por suas mãos nomes como Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Linda Hamilton, Sam Worthington, Zoe Saldana e Stephen Lang. Entre todos, um ator se destaca como seu colaborador mais frequente e emblemático, Arnold Schwarzenegger. Cameron já declarou diversas vezes que Arnold não era apenas um ator para ele, mas uma presença cinematográfica única, alguém que traduzia perfeitamente a fisicalidade, o silêncio e a força que seus personagens exigiam. Mas se existe um filme que levou James Cameron ao topo absoluto da indústria, claro, esse filme é Titanic, lançado em 1997. O projeto foi considerado arriscado, caro demais e até um possível fracasso antes da estreia. O resultado? Um fenômeno cultural, 11 Oscars, bilhões em bilheteria e um romance que atravessou gerações. Titanic não apenas consagrou Cameron como um dos maiores diretores de todos os tempos, ele se tornou o homem que dominava o cinema mundial exatamente por isso. Ter visão, ter planejamento, saber aonde quer chegar, sair do ponto A para o ponto B e saber definir isso com muita clareza, essa é a forma de dirigir corretamente, exigir também dos seus comandados, em especial os seus artistas, os seus atores e atrizes, porque apesar de ser um camarada do bem, James Cameron sabia exigir, e essa exigência fez com que grandes atores pudessem amadurecer com o passar do tempo. Avatar e a revolução do cinema. E quando parecia impossível superar esse feito, Cameron fez o impensável. Em 2009, após anos desenvolvendo tecnologia própria, ele lançou Avatar. O filme revolucionou o uso do 3D, criou um universo completamente novo e se tornou novamente a maior bilheteria da história do cinema. Mais do que números, Avatar apresentou Pandora, os Na'vi e uma reflexão profunda sobre colonialismo, natureza e espiritualidade. A saga continuou com Avatar: O Caminho da Água, em 2022, onde Cameron levou o cinema subaquático a um nível jamais visto. E agora o universo de Pandora segue se expandindo com a aguardada trilogia. O próximo capítulo dessa jornada é Avatar 3: Fogo e Cinzas, prometendo explorar novos clãs, novos conflitos e, segundo o próprio Cameron, uma abordagem mais sombria e emocional, mostrando que nem todos os Na'vis são exatamente heróis. Mais uma vez, ele promete desafiar limites técnicos e narrativos, provando que sua missão continua tão grande quanto no início da sua carreira. Eu preciso reconhecer, e apesar dos pesares de não gostar de Avatar, mas são filmes que são grandiosos pela qualidade técnica. A história já não me agrada muito, mas em termos técnicos, o Avatar realmente supera tudo aquilo que é inimaginável. Tudo que se refere a tecnologias novas em termos de cinema se deve e muito a James Cameron. Uma mente sã e um corpo são, mesmo na sua idade de 70 e poucos anos, ele continua tão ativo como nunca, fazendo aquilo que ele sabe fazer melhor: dirigir, produzir e, claro, fazer grandes roteiros para filmes. Apesar de que eu não gosto do roteiro de Avatar, vamos combinar, né? Vamos combinar. O legado de James Cameron. James Cameron não é apenas um diretor de sucessos, ele é um contador de histórias obstinado, um perfeccionista extremo e um artista que acredita que o cinema deve ser maior do que a vida. Seus filmes não são apenas assistidos, eles são vivenciados. E assim, seguimos esperando o próximo mergulho, a próxima revolução e a próxima história desse homem que transformou o cinema em um espetáculo
emoção e tecnologia. E você, qual é o seu filme preferido de James Cameron? Coloca aqui embaixo nos comentários, tá? Qual é o que você gosta mais? Gosta do filme de Schwarzenegger que ele dirigiu? Gosta de Titanic? Enfim, deixa aqui embaixo nos comentários. Coloque aí 1, 2, 3, quantos filmes você achar que merecem ser citados aqui no nosso bate-papo. Tô saltando fora, mas não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Ativar o sininho para receber notificações e principalmente deixa o teu like, o teu joinha, o teu ok, manda esse vídeo para quem gosta de James Cameron. Combinado então? Para todo mundo, forte abraço, bye bye, sou Logial, filhas e para você. Obrigado, gente.